Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui estudando a disciplina de Apocalipse. Nessa aula eu quero falar um pouco sobre as linhas de interpretação que o livro do Apocalipse tem, bem como tentar explicar de modo bem sintético a forma como essas linhas de interpretação veem sobre a questão dos últimos dias, né? Dos eventos finais, como que cada linha de interpretação aí, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, como que elas entendem que será o tempo do fim, tá bom? Iniciando na nossa apostila aí, o início da página de número 5, a gente pode observar aí pelo menos 5 linhas principais que interpretam o livro do Apocalipse, e eu quero explicar elas antes de iniciar essa questão cronológica. Primeiramente, nós temos aí a linha preterista. Então, preterismo vem de passado. Então, significa dizer que eles veem ou leem o livro do Apocalipse com o olhar para o passado, como eventos que já aconteceram. Então, tudo que está ali no livro do Apocalipse já aconteceu. Não são profecias para acontecer no nosso tempo ou no tempo do fim. Tá bom? Essa seria a explicação bem básica aí sobre preterismo. A outra linha de interpretação é a linha histórica, que eles tendem a ver os acontecimentos no livro do Apocalipse relacionado à história da igreja. Então você tem fatos dentro do livro do Apocalipse e eles fazem referências com os acontecimentos desde a morte de Cristo até agora, fatos esses acontecidos com a igreja e no mundo, né? Então, eles tentam encaixar os eventos que acontecem na história da humanidade com as profecias bíblicas, né? Então, aí nós temos alguns defensores desse tipo de interpretação do livro de Apocalipse, aí como Agostinho, alguns reformadores, né? As confissões reformadas, a grande maioria dos teólogos nessa linha. Nós temos aí alguns contras e alguns pós, né? Depois vocês podem estar lendo aí, tá certo? Passando mais à frente aí, a gente vai ver a linha futurista, que é a linha com a qual nós nos identificamos, né? Ou seja, futurismo aí vem de futuro, ou seja, os fatos que estão narrados no livro de Apocalipse, as profecias bíblicas que lá estão, são para o futuro, para o tempo do fim, tá certo? Então, não apontam para fatos já ocorridos, né? E aqui eu faço a ressalva, certo? Do capítulo 1 até o capítulo 4, sim, a gente interpreta que esses acontecimentos já aconteceram ali para a igreja da época, mas a partir do capítulo 5 são profecias bíblicas que acontecerão aí com a volta de Cristo, tá certo? Também temos alguns prós e alguns contras, né? Deixando bem claro que nem toda linha de interpretação do livro de Apocalipse é infalível, né? Então todas elas têm as suas dificuldades com certos pontos de interpretação, mas aquela que nós vemos como a que tem uma afinidade maior com a Escritura, né? Uma afinidade maior com o relato da Bíblia, para nós é a linha de interpretação futurística, tá certo? Nós temos também aí a simbólica, aí vem de símbolos, né? Então eles interpretam o livro do Apocalipse apenas como uma mensagem simbólica. O livro ele traz apenas aspectos simbólicos e ensinamentos morais, né? Apenas ensinamentos morais e religiosos ali estão contidos dentro do livro do Apocalipse. E a outra é a literal, né? Então tende a ver os fatos narrados no livro de Apocalipse como profecias literais, não existe nada simbólico, né? E aqui nós, como bons futuristas, fazemos aqui também coro com os literalistas, né? A gente
crê, sim, que as profecias no livro de Apocalipse são literais, algumas, né? Só que a gente também é simbólico, é literal até onde as escrituras conseguem, digamos assim, falar, né? Assim, ter uma voz una, né? Então, por exemplo, você está interpretando um texto e de repentemente você está sendo literalista e essa tua literalidade está em dissonância com outra passagem bíblica. Então aí seria já o caso de vocês ver aquilo como algo simbólico, tá certo? Mas no que se refere à questão da literalidade, a gente tenta ser o máximo literal, mas quando essa literalidade ela entra em xeque com a própria escritura, a gente simboliza as coisas, tá bom? Então, eu quero aqui gravar, então, nesses poucos minutos, essas 5 principais linhas de interpretação do livro, tá certo? Depois vocês dão uma lida, depois vocês também podem colocar algum questionamento lá no nosso grupo, certo? Então temos aí a nossa linha aí de interpretação, que é a linha futurística, certo? Ou seja, o que está no livro do Apocalipse, parte se cumpriu já com a igreja do primeiro século e parte acontecerá com a vinda de Cristo, tá bom? Agradeço vocês por estarem aqui conosco estudando e espero ter sido aqui bem sucinto no que eu gostaria de ser. Essa análise ela deve ser feita sempre, né? Porque, por exemplo, você vai estudar o livro do Apocalipse, você vê que tem muitas vertentes, muitas linhas de interpretação. Você tem amilenismo, você tem pré-milenismo, você tem pós-milenismo, pré-tribulacionismo. Aí você fica pensando, poxa, como que um livro só tem tantas linhas de interpretação? Mas é por conta de como as pessoas leem, né? De como elas veem o livro. Como eu falei aí, umas vêm com um aspecto histórico, outras com aspecto do futuro, que é o nosso caso, outras com aspectos da própria história da igreja, tá certo? Então, é isso, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula.